carta de João a todas as 7 igrejas, ou seja, o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados na terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, a tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguisse outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E adorareis os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Deus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, uma semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos de videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vitimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos depois de um dia de atividades e trabalho. Obrigado pelo ânimo dos teus servos que vêm aqui para estudar, para orar, para louvar-te, ó Deus, e dá-nos ao Senhor que saiamos daqui aprendendo mais da tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito em nós. Abençoa a vida de cada um, daqueles que estão tristes, consolando, alguém que possa estar enfrentando algum problema, que possa ser também reanimado por ti. E que nós continuemos, ó Pai, a fazer a obra de misericórdia, ajudando os que necessitam e pregando a Tua palavra, Pai, a tempo e fora de tempo. Capacita-nos, ó Deus, com isso, e te damos graças, ó Senhor, pela oportunidade de entender um pouco melhor o Teu querer para as nossas vidas nesse momento de estudo.
Abençoe-nos, ó Senhor, e nos ajude em tudo pela ação do Teu Santo Espírito em nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vocês perceberam nos outros dois estudos que nós falamos sobre a imitação da Trindade, nos capítulos que nós estudamos, tanto no 11º como no 12º, e consolidando com o 13º, a imitação da Trindade. Vocês perceberam a Trindade nesse texto? Quem, ao ler o texto, viu a Trindade? Não há céu sem Trindade, e não há ação do povo, não há uma possibilidade do povo ouvir ou ver Deus, senão com a Trindade. Vocês perceberam a Trindade nesse texto? Quem percebeu, levanta a mão, deixa eu ver. Ixi. O filho e o cordeiro, né? Oi? O cordeiro e o pai. Ok, e o pai? Cordeiro e o filho, né? Está faltando quem? Espírito Santo. Espírito Santo. Tem Espírito Santo nesse texto? Tem. Onde está o Espírito Santo? A voz do céu. Viu do anjo mandando 13. Aí você vai ver. Diz o Espírito, né? 3. Então, nós vamos encontrar aí no 13. Então esse texto, ele está dando um contraponto à falsa trindade, mostrando a ação da verdadeira trindade. E na ação da verdadeira trindade nós temos a concretização da história. Na ação da verdadeira trindade nós temos a concretização de toda a história. Uma outra pergunta que eu faço para vocês: vocês já, alguns aqui acho que já tiveram essa experiência de limpar um terreno de mato, né? Viu uma enxada quando ela não está afiada, que sofrimento que é, né? E aqui nesse texto a gente vê uma foice bem afiada. Essa foice bem afiada foi preparada, né, para esse momento. Esse é o momento derradeiro. Estamos no final da quarta sessão, e sempre quando temos o final, nós temos uma alusão aos céus e uma alusão ao juízo final. Então nós nos deparamos de novo e agora com a expressão foice. E vocês vão perceber que se concentra no final nessa expressão, né, que nós estamos dando aqui, numa grande colheita. Nessa grande colheita nós vamos ver os justos e os ímpios sendo colhidos. Os justos para a eternidade, na presença de Deus. Já os ímpios para a eternidade, longe da presença de Deus. Então, nós vamos dividir isso aqui em 3 blocos, né? Podemos entender dessa forma, de 3 blocos. A gente vai entendendo aí dos versos de 1 a 5, e depois nós vamos de 6 até o 11, e depois de 12 até o 20. Então, basicamente são essas aqui as divisões dessa parte. E agora nós entendemos o final da quarta sessão. E nesse final dessa quarta sessão, como sempre, João está estimulando os crentes a perseverarem na fé, é o que aparece no texto aqui em alguns momentos, e serem firmes, continuarem firmes contra as bestas, né? Como nós falamos na semana passada, a besta que emerge do mar e a outra que sai da terra. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar um grande estímulo para uma vida de testemunho e de perseverança, a esperança da vida eterna, e ao mesmo tempo é uma mensagem para alertar a todos que ouvem o Evangelho do risco que estão correndo se não atentarem para o que está sendo dito aqui nesta informação bíblica. Para o texto de João, isso tinha um valor muito grande. As igrejas estão sendo perseguidas, estão sendo caçadas, elas são instigadas a permanecerem firmes, e aqueles que estão caçando a igreja devem tomar cuidado com estas ações, pois sofrerão a ira de Deus, como termina o texto, com o largar. Esse largar, né, está todo
cheio de uvas, né? Uvas que estão no estado para colheita e são esmagadas e há grande destruição. Então vamos entender melhor a passagem para procurar depois as aplicações. Os primeiros versículos de 1 a 5, preste atenção neles, nós já lemos, não vou repetir, e aí nós podemos observar isso. Vai ter um contraste entre os do dragão, e que tem a marca na fronte e na mão, e os do cordeiro. Então você vai ver esse contraste. O autor está sendo orientado pelo Espírito Santo de propósito a mostrar esse contraste para os seus leitores da época, e isso tem um valor para nós. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Observe, sempre há uma questão ligada a comprar, vender, porque para o texto de João isso é muito importante. João está mostrando que naquela época, quem era cristão tinha uma grande dificuldade, por exemplo, em enfrentar mercados. Nesses mercados, a compra e a venda estava intimamente ligada à adoração aos deuses da época, ou a um sistema litúrgico econômico, ou o poder dos Césares, né? E nessa época tem o Domiciano. Então eles estão podendo fazer isso, se aceitam uma adoração que seja uma adoração que tenha o intuito de retorno. O retorno seria poder comer, poder vender, ou até mesmo poder participar do sistema social local. Já o contraponto que nós vamos ver nesse texto, no 14 verso 1, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então todos, a bem da verdade, todos são marcados. E nós falamos de novo, não precisa buscar uma marca física, uma marca visível. Não é essa marca, não é isso que nós estamos falando. Você não vai encontrar um código de barras e nem um chip, alguma coisa assim. É diretamente com as ações. Mão direita representa ação, mas essa ação é motivada pelo que você acredita ou pensa. Então, marca na fronte e na mão, simbolizando o que? A ação motivada pelo que você pensa. Então, os que são do dragão são motivados pelos prazeres, pelos desejos, por aquelas coisas que fazem parte da vida de qualquer um de nós, mas que pode adquirir um tom de idolatria, né? Por exemplo, dinheiro é bom, mas difícil é quando você vive para o dinheiro, não é? Certos prazeres são ótimos, mas o grande problema é quando eles se transformam numa idolatria, quando prazeres se transformam em sistemas idólatras. Então aqui temos todo o problema. Esses que fazem isso têm a marca do dragão, ou seja, a marca da besta. Já os outros que estão lutando nesse mundo contra esses prazeres e buscando fidelidade a Deus, olhando para o mandamento e a fé que nós vamos ver mais adiante, esse sim, esse está agradando a Deus, e ele tem uma marca na sua fronte e na sua mão. Na sua fronte significa que ele faz algo pensando em agradar a Deus. Na sua fronte significa que ele pensa sempre e deseja agradar a Deus. Na sua mão ele vai agir para agradar a Deus. A marca do cordeiro, por isso eles são ceifados para Deus. Esses que têm a marca do cordeiro são ceifados para Deus. Olha o que diz o 4: são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E é claro que alguns poderiam dizer assim: então são todos aqueles que não casaram, ou que permanecem virgens. Então quem é virgem já vai para o céu. Cuidado com essa lógica, não é? São eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá. Ou seja, ao invés de adorar a besta, quem eles adoram? A Jesus. É esse o sentido. Eles não se macularam, significa que eles não se prostituíram, ou eles não tiveram uma relação com o sistema idolátrico da besta.
São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esses que são a primícia, as primícias, são aquilo que nós chamamos do primeiro trigo, o melhor trigo, o de melhor qualidade. Eles foram firmes, eles se preservaram de desobedecer e de desonrar o nome de Deus. Nós podemos ver mais adiante, é que aqui nós temos também o que simboliza uma noiva casta. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Significa que ela se guarda, ela se preserva para Deus. A Bíblia toda é uma história de amor entre Deus e a sua noiva. A igreja é a noiva, e a qualidade dessa noiva é que ela se mantém casta, ela se mantém íntegra, firme em obedecer a Deus. Eles são assim porque Deus os redimiu. É importante que a gente entenda isso. Não é porque tem alguma qualidade intrínseca neles que faz com que eles possam assumir essa posição. Ou, podemos dizer para nós também, nós não temos nada em nós que nos faça buscar essa castidade. Mas é porque o próprio Deus nos remiu. Diz, são os que foram redimidos dentre os homens. Algo especial aconteceu, a ação de Deus atingiu essas pessoas, e é por isso que eles têm um compromisso com Deus. Quando a gente vê um Policarpo de Esmirna diante das chamas e diante do fogo, dizendo, você pode me ameaçar com esse fogo, que vai me queimar talvez por algumas horas, mas ai de você que está sendo ameaçado pelo fogo eterno. Quando alguém enfrenta um poderoso da época com essas palavras, é porque tinha ciência de que deveria ser uma noiva se preservando para o noivo. Não tem uma vida de aparências, mas são de fato crentes. E não se achou mentira na sua boca e nem tem malícia. Olha que interessante isso. Esses crentes não foram encontrados com mentira e nem com malícia. Então nós percebemos o que a mentira é, né? Satanás é o pai da mentira, não tem malícias, ou seja, não é uma vida meramente de aparência. Isso é muito importante para nós, porque não significa que aqueles que estão lá fora que são talvez os que irão para o lagar, mas muitas vezes são os que estão dentro, porque os que estão dentro podem ter uma capa até mesmo de trigo, mas no final são joio. Tem uma capa de cordeiro, mas no final são lobos, ou são bodes. E é por isso que o trigo fica junto com o joio. Por isso que o texto faz questão de dizer que esses que foram ceifados como primícias, eles são de fato crentes, porque não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Eu não sei se vocês percebem, mas tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus detesta a hipocrisia. Deus detesta a hipocrisia. Quem fala alguma coisa a respeito da sua fé tem que fazer uma verdadeira, genuína, profissão de fé. Uma pública profissão de fé. Então, esses são a primeira parte, né? Eles são destacados porque eles são fiéis realmente a Deus. O que é dito mais a respeito deles? Eles aprenderam uma música que muitos no mundo não aprenderam e nem vão aprender. É isso que a gente vê aqui no restante, né, do texto, quando a gente vê o versículo 3. O versículo 3 diz assim: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que não foram comprados na terra. 144 mil, nós já falamos sobre isso, representa a igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a igreja tanto formada pelos israelitas, como também pelo próprio povo de Deus, os gentios, e essa igreja, ela tem aqui essa numeração, como se fosse uma espécie de multiplicação de 12 e 12, né? Você tem 12 tribos representadas no Antigo Testamento, 12 apóstolos que representam a igreja no Novo Testamento, e aí você tem um grupo, né, formado por esses dois grupos gigantescos. Os 144 mil não significa um grupo de elite, uma tropa de elite,
mas significa o número daqueles que fazem parte da igreja nas duas dispensações, né? Não é um grupo privilegiado que vai ficar lá no céu, enquanto um outro grupo fica aqui na terra. O número total do povo. É o número total do povo de Deus nas duas dispensações, tanto do início desde Adão até o final de todos os tempos. É isso que nós estamos vendo aqui, ou como João está mostrando, ele está antevendo isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas o barulho da voz desse povo louvando é algo assim amedrontador, assim, algo que é um barulho gigantesco, né? A gente vê o barulho, né? Quer dizer, é muita gente, muita gente, né? Quantas pessoas cabem no estádio? Alguém me ajuda? Dorival, você que é a minha enciclopédia no estádio, o Maracanã, parece que foi 150 mil pessoas. 150 mil? Acho que é isso. Alguém me ajuda? Não, porque no campo hoje em dia a pessoa de bancada é 60 mil. 80 mil, né? Quem já participou de um show no estádio desse já deve ficar bem, né? Deve ficar bem, puxa, isso é uma coisa louca, né? Eu me lembro do Fred Mercury, na época eu pensava que ele era, não vou dizer, e aí ele regendo ali no Rock in Rio, eu falei, nossa, aquilo ali deve ter sido, como alguns diriam, de arrepiar, né? De arrepiar. Eu fico imaginando uma multidão gigantesca como essa, que não tem como enumerar. É só você perceber o seguinte: todos os crentes, desde o passado, desde o período antediluviano até os últimos dias, imagina o que é isso? E todos adorando e bendizendo. E veja bem, só eles sabem cantar, só eles sabem adorar, né? A gente fala que é como quando você é visitante e chega numa igreja e tem um cântico novo lá, né? Aí está todo mundo cantando e você assim. Aí você não vê a hora de chegar o coro para cantar umas 3 vezes, para você tentar cantar o coro pelo menos na última vez que canta o coro. Aqui não tem possibilidades, porque na verdade não houve nenhum interesse destes, porque quem tem interesse de cantar essa música foi atingido pela ação milagrosa do Espírito Santo, né? Então é isso, os 144 mil são todos esses que estão louvando e bendizendo o nome de Deus. Grant Osborne diz assim: o que João mostra nessa revelação é que Jesus reunirá os seus escolhidos que passarão pelas tribulações entre a sua primeira e segunda vida e serão reunidos, certamente, juntos aos santos glorificados de todas as eras. Então o que João está querendo fazer aqui é animar os crentes que estão sendo perseguidos na sua época de escrita e dizer o seguinte: se vejam junto com esta multidão. Mas para cantar esta música junto com essa multidão, você já tem que começar o louvor agora. E como que eles começariam o louvor naquele momento? A adoração naquele momento? Simples. Lembre-se do próprio João. João, alguém disse para ele: rejeita a sua fé. Rejeita a sua fé. E segundo a tradição, tinha um caldeirão quente, fervendo, e ele deveria rejeitar a fé, porque se ele não rejeitasse a fé, ele deveria sentar naquela água fervendo. E João sentou. Esse é o louvor que um crente faz. É como, por exemplo, Policarpo de Esmirna, que está diante das chamas e ele aceita ser queimado, porque ele está louvando a Deus com a sua vida. Por isso que os outros não entendem esse louvor. É por isso que, aquilo que a gente falou na semana passada, alguém que está sendo ameaçado de ser mandado embora do emprego porque não aceitou a propina, e ele aceita ser mandado embora porque ele sabe que ele tem que louvar o Cordeiro. É esse louvor que o João está falando aqui, e que o mundo não consegue cantar, porque o mundo não tem essa possibilidade de cantar, porque somente o Espírito Santo orienta as pessoas a cantar essa música. Essa é uma coisa que a gente já vive hoje. É um jovem crente que talvez está na faculdade
e tem a possibilidade de fazer uma série de coisas, como se drogar e tantas outras coisas, para ser legal, para ser chamado e para ser o cara da turma. E ele diz: não, eu prefiro ficar de lado, ficar à margem da turma, mas adorar o meu Deus. É esse tipo de adoração. Esse é o tipo de adoração. Então, os 144 mil são esses. E João está dizendo: olha, vocês que estão sendo firmes nessas igrejas perseguidas, é assim que vocês são, né? É assim que vocês são. Dizem que o Brasil, né, tem políticos desonestos. Mas certa vez, acho que eu já mostrei para vocês aqui uma enquete, e alguém começou a mostrar o brasileiro como ele é. E um certo senhor vai para uma banca, compra cigarros, e a moça de propósito dá um troco a mais para ele. Troco a mais. E aí o que ele faz? Ele pega o dinheiro, conta e devolve? Não, coloca no bolso. O repórter chega para ele e diz assim: brasileiro é honesto? Ele: brasileiro é honesto. E os políticos? Político não é honesto não. Não, político não. E o brasileiro é honesto? Brasileiro é honesto, né? E se o senhor recebesse troco a mais, o senhor devolveria? Devolveria. É? E se eu disser para o senhor que a moça lá te deu troco a mais e o senhor não devolveu? Aí ele pega e desconversa e fala: você está me atrapalhando porque eu estou apressado, eu estou atrasado. E aí ele desvia o assunto. Crente dá louvor quando faz isso. Crente dá louvor quando vê alguém passando necessidade e ajuda. Crente adora quando faz essas coisas. E é assim que um crente começa a louvar a Deus, não lá no céu. Ele já louva a Deus aqui. E veja bem, nós podemos louvar a Deus na igreja, e devemos fazer. Mas se o seu louvor na igreja não é um louvor de vida como lá fora, é o que o texto está dizendo. Não tem verdade. Não tem verdade. Tem que ter verdade no seu louvor, né? Tem que ter verdade no seu louvor. É o grande desafio. Privilégios dos crentes: estarão triunfantes com Cristo no monte, né? O céu é céu porque tem Cristo. Essa é uma linguagem puritana muito bonita. O céu só é céu porque tem crentes. Poderia ter 1000 céus, mas se não tem Cristo, não seria céu. O céu só é céu porque tem Cristo. Então a grande importância não é o monte. A grande importância é que Cristo está no monte. E esse monte não é o Monte Sião geográfico que a gente conhece. Isso é uma representação à luz dos profetas, que mostra a importância de um lugar de encontro com Cristo. Eu tinha uma música que era assim, que dizia assim: eu mantive o encontro com Deus. Não tem uma música assim? Essa aqui é uma realidade. E não é nós que mantivemos, não. É o próprio Deus que fez isso. Tem um momento de encontro. E a grande beleza será encontrar com Ele lá. E será estar com Ele lá. E não vai ser mais assim com a fé, mas vai ser face a face. Não vai ser mais por espelho, mas vai ser contemplando o próprio Cristo. Esse é o privilégio do crente. Olha que interessante, um dos grandes privilégios do céu é poder estar com Cristo. Porque a gente pensa assim: privilégio do céu é que eu não vou ter mais dor de coluna, né? Privilégio do céu é que eu não vou ter mais canseira, né? Alguns falam minha sogra, né? Alguns falam, não é isso, né? O grande privilégio que a gente tem nos céus, também a gente vai encontrar a sogra, vai encontrar o sogro, vai encontrar, né? Aqueles que são crentes vamos encontrar lá. Mas o grande privilégio é que a gente vai estar com Cristo. Neste lugar temos comunhão, e essa comunhão começa pela Trindade. O Pai está junto com o Filho, e o texto deixa implícito isso. O Pai está junto com o Filho, o que nos mostra que será um lugar de plena comunhão também entre os crentes. Veja isso: tendo na fronte escrita o seu nome e o nome de seu Pai. Nós estaremos em comunhão com Deus e estaremos em comunhão uns com os outros, né? Em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Isso aqui é um privilégio, né, que nós teremos. Então, dentro desse primeiro quadro, nós vamos ver a magnitude
e a beleza do céu. Só queria colocar um adendo aqui, talvez não dê para a gente concluir assim, mas eu queria só colocar um adendo. O céu é céu, porque começa na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver isso aqui no texto, quando a gente percebe no capítulo 3, no verso 13, a Trindade concluída com a ação do Espírito Santo. Eu creio que nós temos aqui uma grande alegria de poder entender que vamos ter uma grande família nos céus. Alguém fica preocupado e fala assim: será que no céu eu vou encontrar minha mãe, eu vou reconhecer minha mãe, vou reconhecer meu pai? Eu tenho por mim que sim, eu tenho por mim que você vai conhecer e vai poder abraçar de novo o seu ente querido. Mas sabe qual é a grande alegria do céu? É que todos nós teremos uma grande comunhão, seremos uma grande família nos céus, todos nós estaremos juntos nos céus. 144 mil representados aqui significa o seguinte: que seremos todos irmãos. Não terá essa história de palmeirense e corintiano, não terá essa história, né, de o lado A, o lado B, o esquerda, direita. Nós não teremos esse tempo para essas coisas, né? Como que é? Nortistas e sulistas, nós não teremos isso. Então o Salmo 1 ele fala da congregação dos justos, né? Por isso o pecador ele não prevalece na congregação dos justos. Não entra no pecado. A congregação dos justos é uma coisa gigantesca. Não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Quer dizer, nós fazemos parte de uma grande família, uma gigantesca família. E aí vai ter essa história: batismo por imersão, batismo por aspersão, batiza criança, não batiza criança, né? Não vai ter espaço para isso. Não vai ter esse negócio assim: eu quero a igreja mais animada, essa igreja mais fria, eu quero a igreja que explode, eu quero a igreja que fica mais fria, que fica muito mais quietinha, né? Nós não vamos ter essas coisas. Esse louvor aí que nós não seja no céu, vai acontecer até de Cristo retornar. O louvor? Na época dele retornar, na hora, né? Sim. Esse texto aqui é um texto que está antevendo coisas que vão acontecer, mas já colocando essa necessidade para agora. Então esse louvor, ele já existe, tanto nos céus como aqui na terra. O nosso cântico de louvor, que se dá basicamente pela maneira de testemunhar, ele já existe. Então é tanto agora como nos céus. Agora, na realidade, quando Cristo voltar, quando estivermos diante do Cordeiro, não vai ter outra possibilidade de silêncio, a não ser quando a gente vê aquele processo, né, do silêncio do céu. Nesse caso aqui, muita música, muita adoração, louvor. Doni, a gente vai reconhecer no céu as outras pessoas, né? Para mim, sim. Mas no céu fala que não vai ter choro e nem ranger de dentes. Sim. Então, se eu não ver o ente querido, eu vou ficar triste, ou não vou ter esse sentimento que eu tenho aqui. Não teria. Esse sentimento, ele nós existe, temos hoje. Que nós temos hoje, nós podemos dizer que ele é resultado da nossa pecaminosidade, né? A ponto de realmente muitas vezes idolatrarmos pessoas, que não é tão somente amor, muitas vezes é uma idolatria. Por exemplo, dizer Deus deu, Deus tomou, é entender que Deus, na verdade, que é o dono, inclusive, daquelas pessoas, né? Então, o consolo que a gente vai receber no céu será suficiente para que a gente não viva com essa dor, com essa tristeza, que é resultado da morte, que é resultado do pecado. Então, na minha compreensão, singela aqui, humilde compreensão, eu não vejo que há espaço nenhum para isso. Só que, ao mesmo tempo, morreu um pastor muito querido nosso agora, chamado João Alves, e uma das coisas que ele falava é o seguinte: nossa, tem coisa na Bíblia que eu não consigo entender, não vou entender, não sei o que Paulo queria dizer com isso, mas quando eu chegar lá eu vou perguntar para ele, né? Quando eu chegar lá eu vou perguntar para ele. Então, quer dizer, essa é uma realidade que a gente também entende, que as pessoas vão saber de coisas que aconteceram aqui. Porque é assim, vai ser uma grande multidão. Quer dizer, de repente eu não vou ver mesmo, né? Não, eu fico pensando eu isso. acho que porque tem a eternidade, eu acho que vai dar para ver sim. Você vai ter muito tempo para procurar. Mas o que eu percebo, né? E essas são coisas misteriosas a respeito do céu, né?
Por exemplo, como eu sei que está todo mundo lá, né? Como eu sei, nossa, a Mônica está em que setor aqui, né? A Mônica está em que setor, né? Eu penso muitas coisas a respeito disso. Eu penso até mais. Por exemplo, planetas foram criados, e veja bem, se nós pegarmos a questão física, né, ou a questão de dois corpos não poder preencher o mesmo espaço, nós vamos falar de uma coisa que não se comporta num planeta que tem metros, que tem quilômetros e assim. Então eu entendo que o universo, porque novos céus e nova terra nos dá a compreensão do universo. Novos céus e nova terra me fazem entender que a Terra, planeta, não seria um único lugar, mas vários e vários lugares. Esse sonho que está dentro de nós, de termos outras estrelas e de alcançarmos outras estrelas, para mim é totalmente viável e possível, principalmente num corpo glorificado. Por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos é que nós não usamos o nosso cérebro. Usamos bem pouco do nosso cérebro. E as muitas moradas também? Tem muita coisa que a gente pode imaginar e aí é a mente. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque aí é a mente, né? Até onde dá margem para que a gente possa fazer isso. Eu não vejo problemas, eu acho que a gente não está infringindo nenhuma lei em pensar que vamos ter condições de ir além simplesmente do que um planeta, né? É claro que tem muita coisa aí por trás, né? Mas a gente teria que ter humildade para entender. O segundo bloco, agora, de 6 a 13. Basicamente, eu queria pegar o 12, né? Mas vamos até o 13. O Evangelho eterno, a gente vai ver isso, a destruição, o juízo sobre os que seguem a besta e o chamado à perseverança. Tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar do segundo bloco é o Evangelho eterno, né? E uma oportunidade para as nações. É isso que nós estamos vendo nesses versos de 6 a 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então o que o autor faz? Ele retorna a um pouco antes dessa grande ceifa e mostra o que está acontecendo, inclusive na atualidade. O que está acontecendo na atualidade é que nós temos aqui o Evangelho sendo pregado, tal como o cavalo branco representa o Evangelho no capítulo 6. E aí a gente percebe o seguinte: cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo está tendo a oportunidade de ouvir a pregação que fala sobre arrependimento. Cada tribo. É uma proclamação da graça de Deus. A proclamação da graça de Deus. Isso está sendo transmitido. Hoje você tem internet, você tem os missionários, você tem um povo que tem vivido isso. Então temos aí um anjo que demonstra nesse texto a ação de Deus para proclamar arrependimento. Então a época que nós estamos vivendo é uma época de arrependimento, antes da grande colheita, que é para toda a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. Lembrando, quando aparece essa questão aí dos 4, né? Terra, nação, tribo, língua e povo, terra e nação, mesma coisa, nós estamos falando da terra como o grande planeta que vivemos, que é também juízo, né? A gente vai perceber que isso também é juízo. No capítulo 8, verso 13, esse mesmo anjo, que é representado por uma águia, ele também é um daqueles que fala os ais. Ai, está dizendo: olha, toma cuidado, vocês estão ouvindo a pregação, recebam isso como palavra de Deus e se arrependam. O que é importante a gente entender nesse texto também? Em alta voz significa que ninguém fica sem ouvir. Ninguém fica sem ouvir. Está sendo pregado em alta voz. Em alta voz, né? Por exemplo, a Coreia do Norte agora está para abrir as portas, se Deus assim quiser, e vocês vão perceber o quanto nós vamos ouvir de histórias de pessoas que morreram porque foram pregar o Evangelho lá. Eu estou pensando nisso agora. É isso mesmo. Vocês vão ver, se eles fizerem isso e abrirem lá
as cadeias, vocês vão ver o quanto de pessoas saíram de lá, vão sair de lá, e foram os que gritaram em alta voz para que aquela nação ouvisse o Evangelho. Mas o mesmo está acontecendo em tantos países da cortina de ferro, antigamente chamava de cortina de ferro, ou da janela 4 por 40. 10 por 40, perdão, 10 por 40. Isso é mais difícil pegando a gente lá. Sim, sim. Aí que você percebe, algumas pessoas chegam a falar, o Carson fala isso no seu livro sobre cultura, ele diz que talvez tenhamos mais crentes lá do que em muitos países ocidentais. Na Coreia, talvez tenhamos mais crentes lá do que aqui. Oi? Na Coreia do Norte, ele diz. Coreia do Norte. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. O apelo ao fato de Deus ter criado o universo era um componente essencial das pregações evangelísticas feitas aos gentios pelos primeiros cristãos. Vocês se lembram de Atos 17? Atos 17, Paulo vai pregar, mas ele não começa com Cristo. Ele começa com o Deus que criou todas as coisas. O Deus desconhecido que criou todas as coisas. Essa era a pregação da época. Começa com o Deus que criou todas as coisas até chegar no próprio Cristo. Então o que nós observamos nessa pregação do anjo é que essa pregação é para quem ainda não ouviu o Evangelho, é gentil e ainda precisa ouvir. Esse é o momento de nós entendermos o quanto é importante aquele quadro lá, o quadro dos missionários. E aí, uma posição contrária que nós temos a muitos que têm uma valorização à teologia natural. Minha filha foi ensinada esses dias de que, olha, os povos primitivos ou outras nações, eles já conhecem Deus. Então, se eles morrerem, eles vão conhecer Deus melhor no céu, porque eles já têm uma ideia de Deus. Por exemplo, adoram Tupã, que é o sol, o sol é a lua, agora me lembro, perdi. Adoram entidades como o rio, como a lua, como o sol, então eles já são salvos. Não. Para alguém ser salvo, tem que conhecer aquele que morreu na cruz. Perceba o que diz esse texto. Por que existem primícias? Porque eles foram lavados no sangue do Cordeiro. Pregação essencial, Cristo. Fundamentação, Evangelho, Cristo. Então tem que ter Cristo. 14, verso 8, diz assim: segui outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui aparece um terceiro inimigo da obra de Cristo. Já vimos duas bestas e agora aparece a Babilônia. Vai ficar mais claro isso no capítulo 17, mas aqui no capítulo 14 nós temos uma pincelada. Fala que cai a Babilônia. Babilônia representa o quê? O poder sedutor. Cai o poder sedutor. Onde está o poder sedutor? Na nossa compreensão, o poder sedutor está no mundo. É mais um dos agentes de Satanás. Ela enreda os habitantes deste mundo. Babilônia. E diz assim: a grande e a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Exatamente. Ela tem um poder no mundo. Seu objetivo é tornar as pessoas insensíveis com amor ao dinheiro, ou seja, aos prazeres deste mundo. Isso torna tais pessoas insensíveis, inconscientes ao terrível fim que se aproxima. É alguém que o coração está totalmente preso aqui, a esse mundo. Trocam a eternidade por 15 minutos, talvez de prazer ou abrem mão facilmente dos céus porque se acham atraídos pela grande meretriz. É o mundo e tudo que o mundo apresenta que faz isso. Meus irmãos, eu não posso deixar de dizer que parece que em alguns lugares a pregação está totalmente voltada para esse mundo. Totalmente voltada para esse mundo.
Você só vai ser feliz aqui. Aí a gente percebe, é claro, alguns têm um exagero, falam só do céu, do céu, do céu. Paulo sabe o que é o céu, mas ele sabe que é mais importante ainda continuar nesse mundo para poder ajudar aqueles que precisam ir para os céus. Ele vai dizer, mas por vossa causa é necessário que eu permaneça para a vossa edificação. Mas ele sabe que se morrer vai ter os céus. Esse é o grande problema. Você pode ter uma idolatria ao mundo e você pode perder a sua visão de missão no mundo quando você lembra só do céu. O céu nós aguardamos, mas não podemos esquecer que temos uma missão nesse mundo. Nós é que devemos salgar esse mundo para que ele não apodreça totalmente. Nós é que devemos fazer isso. O céu já começa aqui a partir do momento que você tem Cristo? Sim, sim, mas a questão é que quando nós falamos desse céu aqui, né, como nós estamos falando da adoração, mas quando falamos desse céu aqui, você sabe que é um céu realmente do verdadeiro descanso, né? Hoje já descansamos na obra de Cristo, mas somos uma igreja que ainda está militando, então já começa aqui. Mas quando nós olhamos para uma pessoa sofrendo, uma pessoa triste, ou nós mesmos enfrentando as tentações desse mundo, por certo a gente tem vontade de dizer constantemente: volta, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. O que aguarda os da Babilônia? Um triste fim para todos os que estão unidos neste mundo. Ninguém escapará. E os que perseguem a igreja terão destruição sem fim. Isso deveria encorajar a igreja a entender que, mesmo que ela seja perseguida, ela sempre será liberta. E os que foram expostos à morte por causa de Cristo serão bem-aventurados. Então, é no cenário da grande Babilônia, das tentações da grande Babilônia, que a igreja prevalece e luta. Daí, o juízo sobre os que seguem a besta, né? Outro elemento desse segundo bloco. Seguiu-se antes estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte e na sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca no seu nome. Geralmente os adoradores da besta não estão preocupados com o juízo, não estão preocupados com o final, com o julgamento. Maquinam o mal, vivem o mal, e não estão nem um pouco preocupados sobre o efeito disso. Haverá um juízo, um julgamento. Eles não estão nem um pouco atentos a isso. É como se tudo fosse acontecer aqui, e depois somente a morte, uma aniquilação, e acabou, e está tudo resolvido. Mas esse texto mostra que haverá um juízo para todos aqueles que seguiram a besta, que assimilaram a sua ideologia e andaram conforme ela, conforme essa ideologia. O texto diz que vai acontecer o seguinte: nesse dia do juízo, eles beberão o vinho da cólera de Deus. Beberão o vinho da cólera de Deus. Ou seja, é algo terrível, preparado sem mistura. Sem mistura. Imagina algo muito ruim. O vinho daquela época, isso é muito importante que as pessoas entendam, o vinho daquela época tinha que ter colocado água. Você tinha o vinho e colocava água. Muitas vezes colocava mais água do que vinho, porque era muito forte o vinho. Era muito forte. Um pouquinho só e poderia embriagar rapidamente. E as pessoas poderiam morrer com isso. Então se colocava água. No texto diz que agora o vinho que Deus vai dar, ou o cálice da ira de Deus, não tem água, é puro. Deixa eu dizer como isso se dá. Por exemplo, hoje a chuva cai na horta de quem adora a Deus e cai na horta de quem não adora a Deus. Isso é um vinho que tem uma mistura.
Hoje, num lugar, você tem uma pessoa crente, uma não crente, e ela é abençoada por Deus da mesma forma que o não crente. E muitas vezes pode ser até mais abençoada do que o não crente. Isso nós chamamos de graça comum. A graça comum faz o mundo segundo e está aí em todos os lugares para todas as pessoas. Só que no último dia, perto do julgamento, essas pessoas vão ter a ira de Deus, ira plena de Deus. Não haverá graça comum. Será um momento de grande raiva, de grande destruição. Por isso que o texto diz: os santos presenciarão isso diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, o lugar de destruição será um lugar eterno, como diz aqui, eterno, pelos séculos dos séculos. Quem vai para este lugar? Os que seguem a besta. Olha o que diz no final do verso 11: e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Pastor? Sim. O versículo no final aí, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso vai ser só no juízo, no dia do juízo, ou a gente vai enxergar isso, esse sofrimento? Não que a gente vai presenciar ou estaremos contemplando isso como se tivesse um telão ou um espaço, um abismo, alguma coisa. É que na separação nós veremos isso. Depois dessa separação isso não acontece mais, mas na separação nós veremos isso. Quer dizer, o julgamento se dá, a sentença se dá. Os culpados vão para este lugar. E esse lugar é um lugar de grande sofrimento, é o lugar da ira de Deus. Se a gente lembrar também a história de Lázaro, né? Uhum. A ideia de que viu também, né? Tá, só que ali não é o inferno que a gente está falando aqui. Né? Mas ali a gente sabe que tem essa compreensão, né, de que existem dois lugares. Né? É isso que você está falando. Né? Isso. É isso mesmo. Eu podia olhar assim, enxergar, parece que está presenciando. Por exemplo, hoje talvez isso aconteça, mas na eternidade nós não teremos isso. Né? Haverá uma grande separação entre nós e eles. Essa separação ocorrerá. Pastor, fala que Lázaro não via, não fala que Lázaro via o rico sofrendo, né? Fala que o rico via Lázaro em paz, né? São questões que a gente teria que entender dentro da sua, como se diz assim, literalidade, né? Dentro da sua literalidade. Só que esse é um outro momento. Como nós falamos, esse é um estado intermediário. Por exemplo, algumas pessoas dizem que nesse lugar está Satanás. E Satanás está dominando nesse lugar. Tem uma obra chamada Inferno de Dante, que mostra isso, né? E mostra várias esferas do inferno, e as pessoas estão lá, e Satanás está lá. Satanás não está lá. Quem está lá são aqueles que estão esperando o dia do juízo. E aqueles que morreram com Cristo estarão com Cristo. Agora, essa questão de como se visualiza, como trabalha com isso aí, a gente não teríamos tanta certeza para afirmar a literalidade disso, o quanto isso é tão literal. O rico, ele está simplesmente sabendo que Lázaro está melhor do que ele, porque ele não está lá. É claro que se fala, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e mergulhar. Então, quer dizer, dá a impressão de que a gente vê o sofrimento de um e a alegria do outro, né? Agora, a literalidade disso é um pouco mais complexa. Bom, o juízo vem sobre, né, o que adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou sobre a mão. Sofrerá grandemente, ele beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Essa é uma coisa boa para a gente dizer. As pessoas não estão sofrendo tanto nesse mundo. Já viu alguém dizer, aqui é inferno? Aqui é o inferno? Não.
E as pessoas não estão sofrendo tanto porque a igreja está aqui. Depende da situação de cada um, fala que o inferno, né? Sim, mas olha só, isso não é comparado com isso aqui. O que a gente está vivendo hoje aqui não é comparado com essa realidade. Não é. Tem pessoas também que falam, isso aqui foi inferno, quero ficar aqui eternamente. O que? O inferno? Isso aqui foi inferno, se isso aqui foi inferno, eu quero ficar aqui eternamente. Eu vi pessoas falando isso. Pode então, ser. assim, não está tão ruim assim. Exatamente. Agora, não está tão ruim, porque ainda você tem a graça comum, que significa que não é o vinho puro, mas é o vinho com água. Porque se fosse o vinho puro, é como vai acontecer no último dia. Alguns vão querer morrer e não conseguem morrer. Aí sim, isso é muito sofrimento. Nesse lugar tem dores eternas, a fumaça, o seu tormento, aí sobe pelos séculos dos séculos. E aí a chamada à perseverança. Nesse sentido, o que o autor está querendo mostrar para os seus leitores? Olha, quem anda segundo o princípio da besta vai sofrer esse grande e terrível sofrimento. Quem não faz isso é chamado então para perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então aqui vem uma palavra para o momento da escrita do livro e que serve para nós ainda, porque ainda estamos aguardando esse dia. Nós ainda esperamos esse dia que a gente ouve aqui nos versos do segundo bloco, né? Então a gente ainda espera esse dia, mas enquanto ele não vem, cabe a nós sermos perseverantes. Duas ações nessa perseverança: guardar os mandamentos e a fé em Cristo. Primeira coisa, sua palavra. Segunda coisa, não negar a Cristo. Lembre-se que o que a besta quer que a gente faça é negar a Cristo. É negar a Cristo. É isso que a besta quer que a gente faça. As duas bestas. O anticristo. Querem que neguemos a Cristo. E com mais esse inimigo que é o mundo, a nossa grande luta é negar a Cristo. É não negar a Cristo. Essa é a nossa grande luta. E aí, quando tiramos toda a divindade de Cristo, quando nós tiramos toda a realeza de Cristo, quando nós o colocamos como uma figura qualquer, como mais um dos heróis aí da história da humanidade, e que a sua grande força, a sua grande beleza é ter trazido uma lição para todo mundo, pode ser que nós não estejamos falando do mesmo Cristo. Mas os santos estão perseverando e sabendo que vão ser punidos. Sim, isso, certeza. Exatamente, sabendo que haverá esse salário para os ímpios e para os justos. É isso que faz o crente perseverar. Só que tem uma coisa, ele não está vendo isso. Não vem mais ter confiança. E mais um outro detalhe: ele não se dá bem no reino da Babilônia. Ele não se dá bem. E por ele não se dar bem, a tendência é desistir. Por isso que ele tem que perseverar. A grande questão é perseverar. É aquilo que nós falamos na semana passada. Está muito fácil hoje o discurso a favor do álcool nas igrejas, a favor de receber uma série de coisas como naturais. E é aquilo que a gente falou: a gente não pode abrir as portas da igreja e dizer: não, isso tudo é natural, isso tudo é muito comum, faça isso, faça aquilo. É assim que é. A gente pode, na verdade, estar abrindo mão aí da nossa fidelidade, da nossa perseverança, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes que fala, quer dizer, a maioria das festas de casamento hoje das igrejas, todos os crentes saem bêbados, né? E pior, muitos casamentos dos crentes hoje terminam antes de 10 anos. Não estou falando aqui dos grandes problemas que cada um pode passar, qualquer um aqui pode passar por isso.
crente também passa por separações, não é só os não crentes, crentes também passam por isso, mas é muito ruim quando alguém começa a dizer que isso é normal. É muito ruim quando a gente começa a perceber que o discurso a respeito de casar virgem já perdeu sentido, não tem mais sentido. Então a gente vai se tornando cada vez mais secularizados, né? Secularizados. E aí nós assistimos a pregação dele, foi muito boa, o pessoal fica assim, ó. É igual, né? Graças a Deus. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele disse: são estes o que... sim, eu quero terminar, só que essa parte eu já vou terminar, porque não vai dar para completar tudo. Eu queria só mostrar para a gente o seguinte, esse texto está nos colocando a perseverança, e a perseverança significa que devemos ter uma disposição para o martírio, e isso é visto em quase todas as sessões do texto de Apocalipse. Por exemplo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aí eu posso dizer para vocês que uma das claras evidências de um crente é que ele já está predisposto ao martírio. Ele já está predisposto ao martírio. Nesse capítulo 6 é visto isso. Capítulo 7. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. Sempre são os mártires. Ou seja, se você quer ser crente, você tem que tomar a cruz. Tomar a cruz. Olha só o 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer ver outro texto? 13:15. E lhe foi dado comunicar fôlego e a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se lembra? Olha, rei, sabe de uma coisa: nós não vamos adorar a sua estátua. E o resultado são jogados na fornalha de fogo ardente. Está vendo que a gente está falando que a igreja do Antigo e do Novo Testamento? Não é só do Novo Testamento. No Antigo Testamento tinham crentes que morriam por causa do testemunho que davam, né? Então o crente está predisposto a morrer por causa de Cristo. Mas ali eles tinham convicção, uma grande convicção e certeza. Sim, é o que nós devemos ter também. Podia livrar ou podia não livrar. É o que nós também devemos ter. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Aqui o capítulo 16, verso 6. Ou seja, todo o livro de Apocalipse, olha esse. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui fala da Babilônia, e também ela mata muitos crentes. Martírio. 18:24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. 18:24. E ainda mais, 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E terminando ainda o último texto aqui: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque
lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, quem são esses crentes? Esses crentes são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e por isso são mártires. Eles vivem para Cristo, vivem por meio de Cristo e vivem para dar glórias a Cristo. Então, são estes que nós estamos vendo aqui nos versos de 12 a 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Significa que eles olham para Jesus e conseguem enxergar um estímulo para enfrentar as tentações. E o 13, então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Paramos aqui, semana que vem nós continuamos desse lugar. Queria só causar aqui uma aplicação para nós, rapidamente. Temos mais algumas coisas aqui. Vamos lá. Karl Marx tinha uma utopia. Ele imaginava que algo poderia acontecer nesse mundo que fosse digno de lutas e de valorização. Nós também temos uma utopia, mas essa utopia para nós é sólida e verdadeira. Nós acreditamos na mensagem, acreditamos no poder do Evangelho e sabemos que algo melhor nos espera. Algo melhor nos espera. Aguardamos esse momento e almejamos esse momento. Temos a certeza de que isso irá acontecer. Mas, o que devemos fazer? Oremos a Deus e oremos para que Deus nos prepare para o céu. O céu já está preparado e já está sendo preparado. Agora a grande questão é o quanto nós oramos e dizemos: Senhor, nos prepare para o céu. Talvez as nossas orações sejam: Senhor, me prepare para a faculdade, Senhor, me prepare para casar, me prepare para ser pai, me prepare para isso, me prepare para aquilo. Mas a gente tem que orar dizendo: Senhor, me prepare para este lugar, me prepare cada vez mais para este lugar. Aqui não podemos viver o céu. Essa é uma realidade importante para nós. Aqui você não vai viver o céu. Schopenhauer dizia que nós somos seres para a tristeza. E de uma certa forma Schopenhauer está certo, porque nada nesse mundo nos dá plena satisfação. Só que nós não encontramos satisfação na arte. Nós vamos encontrar algumas coisas que nos aliviam das nossas angústias, mas a verdadeira alegria nós só vamos encontrar nesse céu. Porque até mesmo sendo crentes aqui, nós passamos por muitos momentos difíceis, inclusive muitas vezes até dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja. Então a gente tem que tirar o cavalinho da chuva e esperar que esse lugar se torne um grande paraíso. A gente tem que se preparar para o céu e mais, nós temos que entender a realidade de que aqui não é céu, aqui é um lugar de lutas. E a roupa que nós usamos, eu já falei, qual que é a roupa? Uma armadura. Tudo que é bom termina, mas não no céu. Não é mesmo isso? O Schopenhauer dizia o seguinte: você pode lutar muito para conseguir alguma coisa, mas depois de um certo tempo você se enjoa dela. Não é verdade isso? Não é? Quem gosta de pudim aqui? Pudim, não é? Aí você fala: pastor, nunca me enjoei de pudim. Ah, é? Come 8 de uma vez assim para você. Come todo dia pudim. Eu achei muito interessante um desses meninos aí falando sobre o Brasil que eu quero ter. E o menino falava assim: e olha, uma coisa que eu queria que mudasse minha merenda, não aguento mais tomar suco de caju e comer bolacha. Coitado do moleque, né? Mas nós vamos fazer isso. Mas se de repente ele não tivesse nem suco de caju e nem bolacha, ele ia dizer: eu não vejo a hora de ter suco de caju e de bolacha. Verdade. Há uma insatisfação em nós para tudo, para todas as coisas, né?
é como casar. Você nunca terá que dizer até o próximo final de semana. Essa é uma outra coisa muito interessante, né? Você lembra quando você namorava? Quando você namorava, tinha aquela coisa de namorar e dizer assim, agora terminou, domingo acabou, só vou ver no próximo final de semana. Hoje é claro, todo mundo se vê constantemente, mas antigamente você só via a noiva no outro final de semana. Os seminaristas aí já estão lembrando bem da coisa, já deve estar, né? Qual é a questão? A questão é que nós nos sentimos muitas vezes como uma noiva que está longe do noivo, não vê a hora de casar, porque quando a gente casar a gente não vai desgrudar do noivo. Estou falando uma noiva que ama o noivo, né? Não estou falando. Não tem outras aí. Ele vai viajar, ai que bom, graças a Deus. É uma noiva que realmente está animada por estar com o noivo. O Joel Bink, que é um pregador também muito bom, ele dizia o seguinte: chegou para a noiva, para a filha dele que ia casar, e falou assim: você está animada? Ela, pai, não vejo a hora de chegar o dia do meu casamento. E ele perguntou por quê? Porque é sempre muito difícil se despedir, porque toda hora tinha que se despedir, né? E a alegria que ela ia ter de viver junto com o noivo. E o Joel Bink fala: esse é o nosso sentimento como igreja. Nesse mundo, a gente não vê a hora de se encontrar com o noivo e vê-lo face a face. Essa é a grande história de amor que a Bíblia fala, que estamos vendo o momento do casamento chegar. E quando esse momento chegar, você lembra, Caio, quando foi? Quando esse momento chegar, é maravilhoso. É um momento maravilhoso, né, Brisa? É um momento maravilhoso. Então, todos nós somos defeituosos, mas estamos esperando algo perfeito em nós. Essa é uma outra coisa. Até nós mesmos, você fala assim: nossa, eu pensei nisso, eu fiz isso. Todos nós somos defeituosos, mas nós não vemos a hora de ver a foice passar. Não vê a hora de ver a foice passar e aí ter o recolhimento. Nós pensamos assim e almejamos isso, mas o ímpio também vai ver a foice passar e aí dele. O que a gente tem que fazer quando a gente ouve isso? É pregar. Mas a foice aí chegou o tempo pregar. de Deus, né? Chegou o tempo de Deus, não é isso? Exatamente. Mas enquanto a foice não passa, cabe a nós pregar, pregar, pregar. Que Deus abençoe. Para terminar o nosso estudo, já passamos um pouco.